Olá pessoal, aqui é o professor Everton Salvador, de volta para revisar questões de sistemas operacionais que caíram no nosso simulado de preparatório para o ENAD do último 30 de outubro no NIPE. Então a gente vai começar dando uma olhadinha na questão 11. Imagine que você está desenvolvendo um conjunto de sistemas que serão hospedados em uma única máquina sob um único sistema operacional. Esses sistemas compartilharão uma variável de ambiente comum, a qual será utilizada para que os sistemas troquem informações entre si. Levando em consideração esse contexto, analise a alternativa correta. Então aqui a gente está falando de sistemas operacionais que estão rodando processos que estão acessando regiões da memória comum, eles estão competindo por essa região da memória. Então daqui já dá para a gente determinar que a gente está diante de uma questão relacionada ao assunto de sincronização de processos. Então a gente está procurando a alternativa correta. Vamos dar uma olhadinha nas alternativas. A situação descrita não é realista, pois sistemas diferentes não podem compartilhar variáveis de ambiente. Isso está incorreto. Sistemas diferentes podem sim compartilhar variáveis de ambiente. A única coisa é que eles precisam ter um certo cuidado para poder não prejudicar o outro nessa competição aí por esse acesso. Alternativa B diz que a variável de ambiente compartilhada entre os diferentes sistemas é chamada de região crítica. Isso está incorreto, não é isso que é região crítica. A região crítica é a parte dos programas que buscam acessar para poder fazer uma leitura, uma escrita de dados nessa parte compartilhada da memória. Então, a variável de ambiente não é a região crítica, ela é o recurso que está sendo compartilhado. A região crítica é a parte do programa, desses programas aí que estão tentando acessar essa região da memória, que contém instruções de acesso e manipulação dessa região compartilhada. Então, não, isso aqui não está correto. A letra C diz: se nenhum mecanismo de sincronização de processos for empregado, a variável compartilhada poderá resultar nos sistemas envolvidos sofrerem de condição de corrida. Aí sim está correto, tá certo? Por quê? Porque a gente justamente precisa evitar a condição de corrida, evitar aquela situação em que um processo vai fazer uma alteração sem que o outro processo tome conhecimento e pode resultar em um dos processos então tendo seu funcionamento compartilhado, já que ele vai ter que lidar com uma alteração que ele não esperava que tivesse acontecido, tá? Então, existe toda uma discussão que a gente faz na disciplina de sistemas operacionais sobre o que é e as consequências da condição de corrida, mas por hora a gente precisa entender que a condição de corrida é algo que a gente não quer que aconteça para que o nosso sistema apresente um comportamento estável. As outras alternativas aqui dizem que a condição de corrida só ocorrerá nesses sistemas caso o servidor hospedeiro possua mais de um processador. Isso está incorreto. Mesmo com um único processador e um escalonador então fazendo com que os processos fiquem se alternando nesse processador, a gente pode ter a condição de corrida acontecendo. E o mecanismo do sistema operacional que permite que diferentes sistemas se comuniquem através de uma variável de ambiente compartilhada é chamado de escalonador de processos. Não é isso que o escalonador de processos faz. O escalonador de processos ele visa determinar qual processo tem o direito de ocupar um determinado processador em um dado momento, tá? E aí a gente passa então para a questão 20. Um vendedor de artigos de pesca obteve com um amigo o código executável já compilado, esperamos que legalmente, de um programa que gerencia vendas e faz o controle de estoque com o intuito de usá-lo em sua loja. Segundo seu amigo, o referido programa foi compilado em seu sistema computacional pessoal, que a gente está chamando aqui de sistema A, e funciona corretamente. O vendedor constatou que o programa executável também funciona corretamente no sistema computacional de sua loja, que a gente está chamando de sistema B. Considerando a situação relatada, analise as afirmações a seguir. Então vamos dar uma olhada nessas afirmações. A primeira diz: os computadores poderiam ter quantidades diferentes de núcleos cores. Eles poderiam, tá? Ter mais núcleos tem o potencial de fazer com que o meu sistema execute mais rápido, mas ele não vai, vamos dizer assim, impedir que se
A quantidade de núcleos por si só não determina o que pode e o que não pode ser executado em uma máquina. Então, o sistema A, por exemplo, poderia ter um processador de 2 núcleos, o sistema B um processador de 4 núcleos, e o fato do sistema, do meu programa, funcionar nesses 2 computadores não tem relação com essa quantidade de núcleos do processador, tá? Então, essa primeira está correta. A segunda diz: as chamadas ao sistema, system calls, do sistema operacional no sistema A devem ser compatíveis com as do sistema B. Isso está correto também, tá certo? Se essas chamadas não fossem compatíveis, o programa já compilado não poderia ser executado, não conseguiria ser executado corretamente nos 2 programas, já que uma vez que a gente compila, a gente vai fazer com que esse programa leve em consideração as chamadas de sistema do sistema operacional para o qual ele foi compilado. Se funcionou no outro sistema, é porque eles usam o mesmo padrão de chamadas de sistema. Então a 2 também está correta. A 3 diz: o conjunto de instruções do sistema A poderia ser diferente do conjunto de instruções do sistema B. Não poderia. Se o programa compilado funciona nos 2 sistemas, então esse conjunto de instruções ele é no mínimo compatível, ele não pode ser absolutamente diferente, porque do contrário o programa não rodaria no sistema B. A terceira está incorreta. E a 4 diz: se os registradores do sistema A forem de 64 bits, os registradores do sistema B poderiam ser de 32 bits. Isso também está incorreto, porque o registrador de 64 bits, o seu sistema foi compilado para esse tipo de arquitetura de processador, então as operações vão assumir que vão ser feitas sobre conjuntos de dados de 64 bits. E aí esse sistema não deve funcionar no sistema B, já que a capacidade máxima do registrador do sistema B é 32 bits. Então a alternativa correta é aquela que diz que a 1 e a 2 estão corretas, que é a alternativa D da questão 20, ok? Então é isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês, bons estudos e até a próxima.